Acabei de ler um livro sobre Arthur Schopenhauer. Fiquei magnificado embelezado com tantas palavras bonitas, com o livro Aforismo para a Sabedoria da Vida. É um livro, o livro que eu li não é o da Folha de São Paulo, então eu não sei, eu precisaria ler os outros de outras editoras para poder fazer a comparação, qual que é a diferença, né, no palavreado, porque na questão da tradução há palavras que há várias traduções para uma palavra, né? Então, o que eu li é esse aqui, ó, Schopenhauer em Aforismos para a Sabedoria da Vida. Eu vou falar aqui, vou dizer um pouco o que eu entendi no livro, sendo que cada um pode interpretar da sua maneira, cada um tem o seu método de leitura, seu método de interpretação. Então, eu gosto de leitura, então eu gosto de filosofia, e a cada dia que eu leio, eu me encanto mais com as palavras, porque às vezes quando é tão interessante a leitura que quando você não está tão animado para ler, você se senta e começa a ler. Quando você lê assim uma ou duas páginas, aí sua vontade chega. Ou seja, às vezes a gente espera para dar vontade, aquela vontade para começar a ler. Mas se você for parar para ver, se você ficar esperando essa vontade, às vezes ela nem chega. Aí você vai ficar o dia, vai ter a crença, vai ficar esperando ela pelo resto da vida e você nunca vai começar a leitura, porque é quando você se senta para fazer a leitura que dá a vontade. Quando a vontade vem bater em você, você já leu 10 páginas, já estudou tantas páginas, etc, etc. Certo? Esse livro eu gostei muito, né? É interessante a forma que ele fala aqui. Eu vou fazer um breve comentário de acordo com o que está escrito no livro, né? Schopenhauer, um filósofo alemão, mais ou menos de 1700, eu não peguei bem o ano que ele nasceu e nem o ano que ele faleceu, mas é entre 1700 e 1800. Ele viveu mais ou menos nessa época, na época que foi mais ou menos a época que apareceu um monte de vários filósofos, Descartes, outro também que eu curto muito. Tem vários, se for parar para ver. Tem o Nietzsche também, que é bem interessante. Ele já foi um pouco depois do Nietzsche, mas é bem interessante os livros dele. É bem realista, é uma coisa bem interessante, vale a pena. Tem Schopenhauer, ele teve várias inspirações. Ele ia, o pai dele queria que ele entrasse em outro ramo, né? Outro ramo de atividade. Então, o pai dele, parece que o pai dele chegou a falecer e o Schopenhauer ele seguiu outro ramo de atividade, ou seja, ele se inclinou mais um pouco para o lado da filosofia, né? Então, aí foi que ele começou a perceber, fazer os comentários, e teve algumas influências como Aristóteles, Platão e Seneca, que esses tem o Goethe também, que esses são os principais filósofos que ele fala nesse livro. Ele fala do Shakespeare também, tem uns breves comentários de umas frases de Shakespeare, é bem interessante. E ele foi um musicista também, ele gostava muito de música, né? Teatro também, como cita Shakespeare, então presumo que ele gostava de teatro também. Então eu fiz um breve resumo aqui
de algumas coisas bem interessantes que fala no livro. Como são várias coisas. Do começo ao fim, o livro é excelente. Então, eu escrevi alguns pontos que eu vou tentar fazer um breve comentário. No capítulo 1, ele faz a divisão fundamental, que ele vai explicar. Esse livro ele vai dar uns breves, ele vai falar um pouco sobre a vida. Ou seja, são 3 capítulos. Diz assim: o que você é, ou seja, o que alguém o que alguém tem e o que alguém representa, ou seja, o que eu sou, o que eu tenho e o que eu represento, né? Aí ele comenta que o que você é a parte interior, ou seja, sua personalidade, né? A saúde, a força, a beleza, o seu caráter moral, que você é internamente. O que você tem, ou seja, suas propriedades, né? Suas propriedades, a riqueza. Agora, o que você representa, né? Ou seja, o que você é interiormente, o que você tem em riqueza, mas e a pergunta final, o que você representa diante disso para os outros? Ele fala muito a questão de outro, né? Porque principalmente na parte no capítulo que ele diz o que você representa, ele comenta muito que às vezes buscamos, nós seres humanos, nós seres humanos buscamos certas coisas, que nem tem uma frase que cita aqui de Aristóteles, ou é Sócrates, perdão, que existe tanta coisa, ele comenta tipo, existe tanta coisa no mundo que a gente não precisa, porque existe tantas essas coisas que eu não preciso, né? Porque existe tal coisa, tais coisas que não preciso para minha vida e nunca eu irei precisar. O que é que eu preciso para minha vida? Então, depois que você escolhe, você busca aquilo, suas necessidades, o que você precisa para você viver. Aí você vai buscar o que você precisa para você viver. Aí Sócrates diz: existe tantas coisas neste mundo que eu nem nunca irei precisar para mim viver. É interessante. Aí ele comenta aqui no primeiro capítulo, que o primeiro capítulo é a divisão fundamental. Aí ele faz as perguntas: o que você é, o que você tem, o que você representa. Né? Aí vem a frase de Sócrates: quantas coisas que existem de que eu não preciso. Aquilo que você tem, aquilo que nós somos. Ele é interessante que eu gostei muito, que ele fala muito da solidão. E é fácil a gente perceber sobre a questão da solidão, que é quando a gente está só, que a gente percebe o nosso caráter moral. Né? Então, ele fala, ele fala isso. Quando você está só, que você vai perceber quem você é realmente, de verdade, profundamente, interiormente. Então, que você começa a refletir, quando você passa o dia trabalhando, que você chega em casa, aí você chega e se senta, vai jantar, tomar água, etc. Aí você começa a pensar o que você fez durante o dia. Aí você vai perceber o que você fez e o que você deixou de fazer, né? Aí você vai, então, você vai ter algumas conclusões de quem você é. Você está só, certo? Porque, por exemplo, se você chegasse, mas mora com seus pais, por exemplo, você chega em casa e seus pais já emendam comentários, por exemplo, como foi seu dia? E aí, vai fazer isso aqui, vai fazer isso ali, certo? Então, isso é um pouco difícil a não ser que você se tranque no quarto, né? Aí você começa a filosofar. Ele diz que quem não ama a solidão não ama a liberdade, porque quem está em solidão é uma pessoa livre. E
Aí ele faz uma pequena diferenciação nisso, da questão de idades. É, as pessoas novas, a juventude, que ele fala tanto na juventude e na velhice. Na juventude ele diz que as pessoas têm uma certa intranquilidade. E quando chega a velhice, você tem aquela tranquilidade. Ou seja, quando quando eu sou novo, a gente se ilude com pequenas coisas supérfluas, né? A gente acha que a gente pode desfrutar profundamente do tempo, porque a gente tem uma vida longa pela frente. E a pessoa velha, ela não pode desfrutar muito do tempo, porque aí ela vai pensar que o que ela tem é um breve passado que ela viveu e não tem muito tempo pela frente. Então, por ser jovem na juventude, tem aquela crença que temos muito tempo para desfrutar, temos que ter um certo gozo da vida, você tem que aproveitar tudo, tem que desfrutar tudo. Então, quando a gente é novo, a gente acha que é fácil perceber. Não fazer hoje e deixar para amanhã, porque amanhã eu faço, né? Então a gente tem essa crença que sempre haverá outro dia. Aí tem uma parte que ele diz que a gente não faz as coisas hoje porque amanhã é outro dia, mas amanhã é um outro dia. Amanhã não será hoje, então, e amanhã sempre haverá outra manhã, né? Então, amanhã será outras coisas que você vai viver, que você pode fazer para mudar, que de certa maneira pode influenciar amanhã algumas coisas que você fizer, a relevância das coisas que você faz hoje, certo? Se você fizer coisas boas hoje, pode ser que influencie, beneficie e melhore o seu amanhã. Então, temos que viver sempre o agora. Ele é um pouco pessimista também na questão da vida. Tem vários livros dele bem excelentes sobre ética, sobre retórica, metafísica. Metafísica é um dos mais conhecidos dele também. Representação do mundo. Então, continuando, a vida consiste em movimento e nele tem a sua essência, assim diz Aristóteles. Então, a vida, se você for parar para pensar, a vida só pode ser vivida quando você se movimenta. Se você não se movimenta, é difícil de você viver uma vida bela, de certa maneira. Porque Aristóteles também, no livro Nicômaco, Ética Nicômaco, ele fala uma coisa bem complexa sobre o que é bom, o que é ruim, o que é mal, o que é bem. Então é um pouco meio complexo e ele diz que na Ética Nicômaco a gente tem que determinar certos limites de análise, de investigação, porque sempre quando você investiga, sempre quando você atinge um ponto específico que você mesmo determinou, sempre haverá algo a mais para investigar. Então nunca haverá um limite, nunca haverá limite para investigar. Quanto mais você investiga, mais analogias irão aparecer. Então ele disse para determinar alguns limites, né, para a gente analisarmos. E o que nos torna felizes ou infelizes não é as coisas como são objetivas e realmente, mas como nós em sua concepção. Porque é uma frase que eu não entendi bem, mas ele diz aqui: o que nos torna infelizes, felizes e infelizes, não são o que a gente tem, não é os bens que a gente tem, não é o que eu sou, mas como essas coisas me influenciam, como que eu vejo essas coisas, como ela irá me influenciar. Eu tenho determinadas riquezas, certo? Mas a questão eu tenho, mas como ela me influencia a fazer a eu ser uma pessoa dessa maneira, uma pessoa melhor ou pior, certo? Como eu tenho a concepção dessa riqueza, como ela pode me influenciar a ser uma pessoa de determinada maneira, né? Então,
As coisas não importa, não importa o que você tem, não importa o que você faça, mas como você tem e como você faz, né? É a concepção que ele diz mais ou menos. Então, como eu falei, ele prega muito a solidão. E o tédio também, ele fala sobre o tédio. Vou dizer uma coisa um pouco breve aqui do capítulo, que eu acho que é na parte, no terceiro capítulo que ele comenta sobre isso. Ele diz que existem pessoas ilimitadas e ilimitadas, certo? Essas pessoas limitadas são limitadas no intelecto, né? Então, essas determinadas pessoas limitadas, ela tem um certo limite de pensar. Quando ela chega nesse limite, elas param, ficam estagnadas completamente. E o que é que elas fazem para passar o tempo? Vem o tédio, certo? E elas procuram coisas supérfluas para passar o tempo delas. Ou seja, se eu for discutir algum assunto com alguém, certo? Vai chegar um certo ponto que eu não vou conseguir responder determinada pergunta que me fizer. Então eu cheguei no meu limite. Quando eu estiver fazendo alguma coisa em casa, principalmente quando a pessoa está só, na solidão, eu estou só, eu sou uma pessoa limitada. Então, como eu sou uma pessoa limitada no intelecto, quando chegar um determinado momento que eu fiz todas as minhas coisas, meus afazeres, eu cheguei no meu limite de pensar, certo? O que eu tenho para fazer. Então, depois que eu fiz isso tudo, aí eu vou ficar sem nada para fazer. Ou seja, vem o tédio. E o que é que eu vou fazer no tédio? Eu vou procurar coisa para fazer. Coisas de determinada maneira eu não vou nem perceber, né? Vem o tédio, eu não tenho mais nada para fazer, então vem o tédio, certo? E eu vou procurar coisas supérfluas, por exemplo. Ele diz essas coisas supérfluas. Alguns jogam baralho, alguns vão dar uma volta, outros vão assistir TV, entendeu? No caso não tinha TV ainda, mas eu falando hoje, procura coisas bobas para fazer para passar o tempo. Aí ele diz uma frase mais ou menos assim que pessoas preocupadas são pessoas que querem que o tempo passe rápido, né? É interessante. É como se ele dissesse que se você está fazendo alguma coisa agora, mas você está preocupada com a que vai fazer depois, você não quer tanto fazer o que você faz agora. Você quer mais é que o tempo passe, né? Para você fazer a próxima coisa. É como você, de certa maneira, você não vai dizer mais. É como dizer que não está nem aí para o que você faz agora. Você quer mais que esse aqui, o presente, passe rápido para você fazer o que está no futuro. Então, as pessoas limitadas a isso. Quando chega o determinado limite dela, que não tem mais nada para fazer, aí vem o tédio. No tédio procura qualquer coisa bobas para fazer. Já a pessoa limitada, eu achei um pouco difícil de diferenciar, porque pelo fato de ser ilimitado, né? Então, a pessoa ilimitada é aquela pessoa que se conhece, é aquela pessoa que é uma pessoa feliz, de certa maneira. Ele diz que é uma pessoa do intelecto limitado, que ama a solidão, é uma pessoa feliz, porque ele fala de certa maneira que pessoa que vive sozinha, na solidão completa, é o tipo de pessoa que não precisa de terceiros para influenciar na sua vida diretamente. Então, a pessoa de intelecto ilimitado é aquela pessoa que, bom, eu tenho minhas coisas para fazer e, bom, eu fiz tudo isso aqui, terminei todos os meus afazeres. Aí, bom, agora não tenho mais nada para fazer. E agora? Interessante que ela continua ainda fazendo as coisas, ou seja, no intelecto, ela continua pensando, continua trabalhando, continua fazendo alguma coisa, mas ela nunca para de pensar, de raciocinar, de refletir.
qualquer coisa, ela reflete sobre qualquer tipo de coisa que ela passe a perceber. É um deleite de sentimento que ele fala. Esse tipo de pessoa ilimitada no intelecto, quando chegou, não tem limite para ela. Ela termina de fazer isso aqui, já está fazendo outra coisa, termina de fazer lá, já faz outra coisa. Então, ela está fazendo determinada coisa perfeitamente, está na total concepção do que faz agora, mas ela já está com um mero plano na cabeça dela do que vai fazer depois. E assim vai dando continuidade sem cessar, certo? Então, ela nunca vai parar. Então, são o tipo de pessoa que não terá uma mesmice, né? Não fica na... Ela sempre quer mais, sempre quer mais. Quando você vê que uma pessoa está naquela inquietude, sempre, não consigo ficar aqui parado, sempre quer mais, aquela pessoa que batalha. Então, é fácil perceber que esse tipo de pessoa é uma pessoa de intelecto ilimitado, mas precisa fazer analogia para ter mais certeza se essa pessoa é de intelecto limitado. Pessoa que ama a solidão, ama a liberdade, porque se você está só, é interessante que ele fala também sobre ele não comenta muito sobre a questão da felicidade, mas ele dá algumas concepções pelo fato. É como a questão de Sócrates, quando falava conhece-te a ti mesmo. Até, se não me lembro, tem uma frase que ele comenta sobre isso. A pessoa, quando está só, que ela vai perceber o que ela é, né? Ela vai perceber o que ela é, o que eu sou, vai perceber o que tem. Aí ela vai ter algumas concepções, algumas conclusões do que ela representa para os outros. Quando você está só, que você percebe quem você é realmente. E tem uma coisa que eu digo, que a questão da ética. A ética, ela nasce dentro da sua casa, quando você está só. Quando você está sozinho, perfeitamente só ali. Se você não consegue ter autocontrole sobre seus desejos e tudo mais, quando você está só, se você não respeita a si mesmo, os seus limites e tudo mais, quando você está só, dificilmente você irá respeitar uma pessoa um terceiro. No ambiente que você for se encontrar, você não terá tanto respeito por essa pessoa. Por quê? Se você não respeita a si mesmo quando você está só, por que você irá respeitar um terceiro em determinado ambiente? Certo? Então a ética começa quando você está sozinho em casa, pensando, né? Pensar é uma coisa muito boa, não pode parar de pensar. Agora a questão, não só pensar, é agir também, colocar em prática, porque ele fala na questão de experiência, que é bom ter experiência, mas também ter conhecimento, né? Ter o conhecimento completo. E é bom ter conhecimento, mas também uma experiência. Tem que ter uma coisa ligada à outra. Assim, falar uma questão do Descartes, quando ele diz penso, logo existo. A questão é mais ou menos isso. Descartes está numa sala cheia de coisas, está na casa dele, aí ele tira todas as coisas. Tira a mesa, tira estante, tira tudo. Fica só ele em pé. Ficou quem? Aí ele descobriu. Penso, logo existo. Bom, eu tirei tudo da minha cabeça, esvaziei minha cabeça, então eu descobri que eu existo. Porque não tem como tirar ele de ele mesmo, né? Então, penso, logo existo. Tirou tudo e ficou só ele. Então, ele teve a consciência que penso, logo existo, teve a consciência que tirando, desvaziando completamente a cabeça dele, ficou ele. Então, é a solidão. Ele comenta aqui também sobre Descartes, na questão da solidão, que tem uma frase que fala dele, que Descartes é um homem muito feliz pelo fato de viver em solidão. E é muito interessante. E também tem aqui
que a gente representa, o que a gente representa para o outro. Ele cita três palavras aqui. É a questão da posição, a glória e a honra, certo? A gente às vezes faz determinadas coisas com terceiros, então a gente tem determinadas honras. A gente tem glória também por determinadas coisas, sendo que aí ele fala tipo que a glória é mais importante do que a honra, porque a honra a gente pode perder em questão de segundos e a glória sempre estará lá, certo? A glória nunca ficará escassa, assim, vai ter uma depreciação para poder buscá-la. A gente estará sempre querendo buscar a glória. Já a honra, no meio da busca da glória, a gente pode perder a honra a todo momento, pode ganhar a honra e perder a todo momento, né? E a posição, certo? E tem uma frase aqui interessante que ele diz que é mais ou menos assim: a existência e o bem-estar não são nada, mas o que os outros pensam de nós é o que importa. Então, não importa o que eu tenho, como eu já comentei no começo, não importa o que eu tenho, certo? Não importa. Não importa o que os outros vão achar, irão pensar diante do que eu tenho. Eu tenho um carro de determinado modelo, certo? Eu tenho uma casa de determinada estrutura. Isso não importa para mim. O que importa é aquela pessoa querer trazer na minha casa, é aquela pessoa que irá andar no meu carro. O que importa é o que ela vai dizer, certo? E isso vai criar determinadas opiniões. Aí a gente vai basear a nossa felicidade de acordo com essas opiniões que vivem na consciência de outros, certo? É uma coisa que ele pensa, algumas conclusões que aquela pessoa que deu a opinião, ela apenas viu aquele momento e tirou aquelas conclusões naquele momento, certo? E ela não sabe o que está lá atrás, o esforço, o esforço direto, o esforço para chegar até aquele momento. Então, se você for parar para ver, aquela pessoa que teve totalmente esforço até comprar uma casa ou um carro, ela não se esforçou para si mesma, ela se esforçou para os outros, certo? Porque se ela compra um carro para buscar opiniões, ou seja, ele diz na questão buscar aprovações, bom, se determinada pessoa diz que, bom, esse carro é bom para você, então, se ele diz que é bom para mim, então eu vou acreditar nele que é bom para mim, mas eu deixo de expor a minha própria vontade, se esse carro propriamente é bom para mim, certo? Eu vou acreditar na opinião da pessoa que diz que esse carro é bom para mim e vou deixar de acreditar no que eu penso, certo? Então, você estará vivendo a questão de interesse de outros em vez do seu próprio, certo? Então, você não busca a sua própria felicidade, você busca a felicidade do outro, certo? Porque, bom, se você comprou determinado carro e aquela pessoa, não, esse carro não é bom para você, não gostei desse carro. Então, você vai ficar com isso na cabeça e você pode até trocar o carro, por exemplo. Bom, olha o meu novo carro. Aí vem uma pessoa e diz, bom, esse carro não é legal para você. Você poderia comprar um carro mais esportivo, certo? Ou uma família. Você pode comprar um carro de família, certo? Aí você vai lá, por exemplo, qual? Aí ela vai te dar uma opinião. Você poderia comprar um carro X, aquele carro é muito bom, corre tanta velocidade, etc. Legal. Passou um tempo, você troca o carro. E aí? Aí você chega lá, aí a pessoa diz, nossa, troquei o carro, olha aí que legal. Eu disse que esse carro era bom para você. Só que aquela pessoa que te deu a opinião, ela também muda de opinião direto. Ele fala que, como Aristóteles diz, como eu comentei, que a gente nunca
tem que determinar os limites de investigação, porque sempre que a gente investiga, sempre aparece mais analogia para ser investigada. Então, a felicidade é mais ou menos isso em questão de consumo. Hoje, na questão de modernidade, é baseado um pouco no consumo, né? Esse consumo não representa nada para mim, mas o que vão dizer em relação a isso é o que vai ser relevante para mim. Pouco importa o que eu tenho, o que importa é a sua opinião em relação a isso, né? Minha felicidade vai ser baseada não no produto que eu comprei para mim, mas no que você vai falar em relação ao produto, certo? Então, a nossa felicidade sempre com investigação, sem cessar. Quando você determina um certo objetivo, aquele objetivo, você determina um objetivo limitado, só que não é limitado. Porque quando você atinge esse certo objetivo, sempre terá outro. Ou seja, quando você tem uma mulher tem 10 bolsas de marca, mas se ela passar em frente de uma loja, ela vai e ver outra bolsa de marca, ela vai ver outra bolsa de marca. Um homem, sei lá, uma camisa, uma calça, ele vê determinada roupa numa loja, né? Ele vai sempre querer outra. Então, sempre se for parar para ver, às vezes você não compra nem para você mesmo, certo? Você compra mais para ter em quantidade, não em qualidade, certo? Ah, a felicidade vai ser baseada nisso. Ele fala também, completando aqui, já está muito extenso o vídeo, complementando aqui o final. Ele fala aqui um verso bem interessante, que é de outro filósofo. A questão de obra, sobre as obras. Eu vou ler aqui o verso para você aqui. Se perdestes a posse e o mundo, se perdesse a posse e o mundo, não sofras, não é nada. Se conquistasse a posse de um mundo, não te alegres, não é nada. Passam as dores, passa os contentamentos, passa tu ao largo do mundo, não é nada. Novamente, se perdestes a posse e o mundo, não sofras, isso não é nada. Se conquistasse a posse de um mundo, não te alegres, não é nada. Se passam as dores, passam os contentamentos, passam tu ao largo do mundo, não é nada. Vou colocar aqui mais fácil, falar em palavras mais fácil de entender aqui. É um verso acredito que seja de Shakespeare, não recordo aqui, que eu não lembrei de colocar o nome, mas é bem interessante, é sobre as obras que você faz na juventude para você aproveitar quando estiver na velhice, certo? Ele diz que os jovens na juventude, eles têm certas crenças de que, como eu disse, sempre haverá amanhã, sempre terá tempo, terá que viver no gozo da total felicidade em busca, achando que a existência é para buscar a felicidade, certo? Só que ele se decepciona às vezes porque eles não encontram a felicidade. Tem essa certa crença, mas não encontra a felicidade, certo? Quando você chega na idade de velhice, é que você percebe que você vai ter mais consciência do seu caráter. Quanto mais velho for ficando, você vai tendo mais consciência de quem você é, quem os outros são para você, o que você representa no mundo, o que você representou, certo? Então, na juventude, é a chance de você fazer suas obras para quando chegar na velhice você se beneficiar delas. Se você perde a posse de um mundo, não sofras, não é nada. Se você perder alguma coisa, não sofra, isso não é nada. Se você conquistar um mundo, não te alegres, isso também não é nada, certo? Ó, se você perde a posse, a questão você perder alguma coisa na vida, você não pode ficar, eu perdi determinada coisa, sei lá, eu perdi 100 reais, sei lá, perdi 100 reais, aí você fica com isso na cabeça o resto do dia.
Já parou para pensar que o resto do dia que você ficou pensando nisso seria um planejamento que você estivesse fazendo para a sua vida no amanhã, por exemplo? Porque ele diz que quando acontece alguma coisa, quando acontece determinada coisa que você poderia ter feito diferente, né? Mas você fez errado. Mas depois que você faz, que você percebe que fez errado, aí você fica com a coisa na cabeça que poderia ter feito diferente, que haveria várias coisas várias maneiras de fazer. Ele diz que se você já fez, já aconteceu e ocorreu tudo errado, se você ainda continuar pensando nisso, você estará perdendo seu tempo, porque isso não irá mais voltar de forma alguma, certo? Então, o tempo passa, o que você perde, isso passa, o que você conquista, isso passa, sempre haverá mais perdas e mais conquistas, certo? A questão é que você não pode ficar aqui, porque você ganhou aqui, você vai ficar, você ganhou aqui e acha que, bom, você tem que sempre buscar melhorar. Você perdeu aqui, bom, você perdeu, não fica pensando muito na perda, já tem que ter um planejamento para buscar outra coisa, porque as dores passam, as suas dores irão passar, certo? Os seus contentamentos passarão e você também irá passar, ou seja, você irá ficar mais velho, né? E passas tu ao largo do mundo, não é nada, ou seja, você irá ficar mais velho. E pelo fato de você ficar mais velho e você não ter feito nada na vida, na juventude, quando chegar na velhice, raramente você fará alguma coisa, porque as suas forças já não estarão tão grandiosas quanto na juventude, certo? Então, se você não faz nada na juventude para você se beneficiar delas quando estiver na velhice, isso provavelmente será algumas obras que irão ficar para os próximos, certo? Se não, tu passarás, você irá passar no mundo, neste mundo, e não ficará nada para ser relembrado, certo? Ele fala das obras como você vai viver nesse mundo, você tem que deixar algumas obras, não riqueza. Riqueza é muito fácil. Riqueza é muito fácil de conseguir e de deixar para os filhos. É deixar os valores, por exemplo, escrever alguma coisa, deixar algumas coisas que beneficiem os que virão, como fará Heráclito, o devir, não o agora. Heráclito falava de, até que tem alguns comentários que ele fala de Heráclito, que era outro filósofo também, nos pré-socráticos mais ou menos, antes de Sócrates. Então ele pronunciava muito o devir. O devir é o quê? Não o agora, mas o que vai vir depois do agora. Ou seja, se eu faço determinada coisa agora, eu tenho que me preocupar com o devir, o que vem com o que eu estou fazendo. Se eu estou gravando esse vídeo, eu tenho que me preocupar, de certa maneira, com o que possa vir depois desse vídeo. Ou seja, se eu for dar um continuamento na gravação de vídeo, eu me preocupo com o que eu vou gravar depois. O devir, o que vem, não agora, o que vem depois do que eu faço agora, certo? Então, tem que deixar suas obras, conquistar obras e não se importar com o ganho, perder não, e trabalhar sobre isso, porque se você não aprende com as suas perdas e você se torna, de certa maneira, honroso por ter determinada conquista, você vai ficar estacionado ali, não vai ter, de certa maneira, um novo planejamento para uma nova conquista, certo? Sabendo que em determinadas conquistas sempre haverá perda. Toda conquista haverá perda, e toda perda terá alguma conquista. Então, ele fala aqui sobre uma questão do começo de um livro, no capítulo 5, as máximas, certo? Aí ele fala mais ou menos assim: uma das maiores loucuras, e também comum, é fazer vastos preparativos para a vida, não importando a maneira como é arquitetado.
a gente faz determinados planos para a vida, diversos planos, tantos planos que a gente acha que vai morrer e nascer de novo e continuar com os mesmos planos para terminar os planos. Então ele fala, há várias coisas que a gente planeja que acha que nesta vida irá dar tempo de fazer. Pois, para tanto, conta-se em primeiro lugar com a vida humana longa e completa, que, todavia, bem poucos alcançam. Além do mais, mesmo se for vivida por muito tempo, é curta demais para todos os planos feitos, uma vez que a execução exige sempre mais tempo do que o previsto. É interessante quando ele diz que se há muitos planos, a gente faz tantos planos, muitos, diversos planos, mas a gente esquece que precisa de uma vida para poder realizar esses planos, certo? Se você, sei lá, vai durar 50 anos, por exemplo, você tem tantos planos, tem 10 planos, bom, eu tenho 10 planos para realizar, 10 sonhos, 10 objetivos para realizar daqui a 50 anos, até completar 50 anos. Aí chega a 50 anos você não faz, você faz apenas 5 planos. Então você fez alguns planos a mais porque por crença, você acreditou que iria dar tempo realizar durante esse tempo. Então a gente faz tantos planos porque acredita que sempre dará tempo de a gente realizar aqui até a gente chegar ao fim, certo? Tantos planos que mesmo que se a gente nascesse de novo, são tantos planos que o ser humano cria para a sua existência que mesmo se a gente nascesse de novo, ainda não teria tanto tempo para realizar esses planos. Mesmo juntando duas vidas em uma, não teria esse tempo todo para realizar esses planos. Para terminar aqui o último capítulo, durante toda a vida, sempre possuímos apenas o presente, nada mais. A única diferença é que no começo, vemos um futuro diante de nós e no fim, um longo passado atrás de nós. Às vezes acreditamos anelar um lugar distante. Na verdade, apenas ansiamos pelo tempo em que passamos, pois éramos mais jovens e radiantes, certo? Às vezes você lembra de alguma coisa bem vivida, passada. Eu falo bem vivida porque, pelo fato de você lembrar agora, então quer dizer que você foi bem vivido, certo? Às vezes você lembra desse lugar, determinado lugar, mas raramente a gente lembra pelo fato de ser o lugar que a gente viveu, pelo momento que a gente viveu, mas sim do tempo que a gente viveu. Determinado tempo era bom, até que a gente fala, como minha infância era boa, né? A infância é um tempo passado, né? Tempos bons, quando vai conversar comigo, fala, putz, aquele tempo era muito bom. Então a gente relaciona o lugar, o momento que a gente vê, o que a gente fez naquele momento com o tempo. A gente não relaciona propriamente dito o lugar, o que a gente fez, mas sim o tempo que a gente viveu. Aquele tempo era muito bom, mas o que você viveu? Ele complementa aqui. Na juventude rege a intuição e na velhice a reflexão. Ele fala aqui também sobre porque na juventude, quando a gente é novo, acreditamos que, bom, a vida é muito bela, boa, buscar sempre a felicidade, então é como uma poesia perfeita, certo? É uma poesia perfeita. Aí quando a gente chega na velhice, a gente rege por intuição na juventude, ou seja, pela poesia. Aquela poesia não é mais aquela poesia que a gente pensou, aquela felicidade, aquela beleza completa que a gente tinha crença que seja boa, né? E aí quando chega na velhice, a reflexão, o filosofar, né? A gente começa a se conhecer melhor, o que a gente viveu, os momentos, a gente começa a lembrar, a filosofar dos momentos bons, não só os bons. Acredito que todos os momentos, porque todos os momentos são marcantes de determinada maneira.
Ao chegar ao seu termínio, a vida assemelha a um baile de máscaras. Quando elas são retiradas, vemos então quem era em verdade aqueles os quais estivemos em contato durante o curso da nossa existência. Como eu comentei antes, como a gente se conhece com o passar do tempo, a gente vai conhecendo mais as outras pessoas, aquelas que estão ali com a gente, certo? Quando chegar no fim da existência, a gente vai saber quem vai continuar com a gente ali no fim da existência e quais são aqueles que irão se retirar, certo? Porque quando você chega na velhice, ele fala disso, certo? Quando você chega na velhice, algumas pessoas se afastam de você. Pode ser que o fato que você já está chegando ao fim, então, por que irei ficar do seu lado? Não sei, né? Mas pode ser que seja isso. Mas, então, a pessoa que está ficando velha, ela vai perceber isso. Quem são aqueles que irá ficar do meu lado até o fim? Ela vai descobrir, vai tirar a máscara de cada um e descobrir quem é verdadeiramente o amigo, né? Os amigos. Costuma-se dizer que a juventude é o tempo feliz da vida e a velhice o tempo triste. Tal asserção seria verdadeira se as paixões nos fizessem feliz. É interessante, como eu falei mais cedo também. Bom, se quando a gente é novo, a gente tem as nossas paixões. Se essas paixões são tão boas assim como acreditamos ser boas, porque quando chegamos na velhice, a gente não tem essa felicidade quando a gente acreditava ter quando era novo, certo? É como se a gente perdesse as paixões. A gente tem determinadas paixões, né? Romances e etc. Se divertir, o divertimento. Determinadas paixões que, bom, se são boas porque acabam. Chega na velhice, são tão boas assim porque na velhice não é tão bom assim também, né? Se você tem um romance no começo, é um romance bom, excelente, e na velhice já não é tão bom. Por que, que não é tão bom? Então, se você for analisar isso, a juventude não é tão boa assim como aparenta ser, né? Seja como for, a juventude é o tempo de intranquilidade, a velhice o da tranquilidade. Acredita-se que a doença e o tédio sejam a sorte da velhice. Com certeza. É difícil. Será sorte se uma pessoa velha, mais idosa, ter tédio? Apesar porque ela já sabe o que é tédio, já sabe o que é solidão. Aí ele tem a parte da solidão que ele fala também. Quando a gente é criança, a gente se passar alguns minutos sozinho, a gente já grita pelos pais, né? Porque me deixaram só e tudo mais. A gente fica gritando para alguém vir pegar a gente, pôr no colo, né? Isso vai mudando de acordo com o tempo. Quando chega na questão de adolescência, a gente procura coisas supérfluas para fazer, etc., coisas bobas, porque a gente não tem tanto o que fazer, ou seja, vai para a escola, faz uns mandatos dos pais, depois não tem mais nada para fazer. A gente procura coisas bobas para fazer, né? Eu digo nós porque todo mundo é assim. Eu não sou perfeito, acredito que você não é, a não ser que você seja um Deus. Mas quando você chega na idade de adulto, a solidão, quando ela vem, você aceita ela perfeitamente, né? A solidão, você aceita ela perfeitamente, é a sua melhor amiga. Quando chega na velhice, a solidão já está completamente implementada em você. Quando você ainda faz por onde se sentir só, você ainda faz por onde ficar só, buscar a solidão, certo? Então aqui foi alguns breves comentários sobre o livro que eu resolvi gravar o vídeo porque eu achei bem interessante.
pretendo ler outros do Schopenhauer, que eu achei muito bom o livro dele, e pretendo ler o próximo de ética, que fala sobre ele, que pelo fato de eu gostar muito de comentar sobre ética. E muito bom ler. É bom criarmos um hábito, um vício incessante pela leitura, porque a leitura, se você ler 6 minutos, eu vi um comentário uma vez, que foi uma entrevista, alguma coisa do tipo. Se você ler 6 minutos por dia, você já melhora seu raciocínio, certo? 6 minutos não é quase nada, mas eu digo 6 minutos, o que é que você vai ler, certo? Tem que ser alguma coisa bem relevante que te beneficie naquele dia, não coisas supérfluas como Schopenhauer falava, buscar falar coisas, tem que ser coisas relevantes, certo? Que irá te influenciar a ser uma pessoa melhor. Assim como Platão dizia, conhecimento só é bom quando te faz melhor. Se não te fez melhor é porque você não aprendeu, ou você não conheceu da maneira complexa, da maneira que é para conhecer. Dessa maneira você não, ou você conheceu, mas você não usou a inteligência para ser uma pessoa melhor. É muita analogia. Então, até a próxima e muito obrigado. Até mais.